Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de Missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 11. As consequências do pecado de Davi. Lemos em 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. O pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. O pecado, na verdade, é uma violação à lei de Deus. Sua consequência é imediata na vida da pessoa que o pratica, é logo culpado, bem como o castigo quanto à consequência direta do auto desse ato iníquo. A doutrina bíblica do pecado é muito bem-vinda num contexto de relativismo moral que predomina no mundo atual. É importante trazermos o ensino bíblico acerca da gravidade e das consequências do pecado, mas ao mesmo tempo devemos ressaltar a misericórdia e a iniciativa de Deus em perdoar ao pecador que se arrepende e deixa a prática pecaminosa. Só em Cristo podemos vencer o poder do pecado. O assunto desta lição agora mostra que o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo, lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Ponto número 1. O conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados, como errar o alvo, prática de imoralidade e idolatria, malignidade, perversidade, revolta, rebelião, iniquidade e culpa, transgressão consciente, culpabilidade diante de Deus, desviar-se do bom caminho. E no Novo Testamento também temos quem ler o Novo Testamento depara-se com diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrita da seguinte forma: mal, moral, impiedade, incredulidade, herege ou
apóstata. Pecado propriamente dito, derivado da palavra grega amartia, também conduta comprometedora, vida sem lei, referindo-se aos transgressores da terra, adoração falsa, engano, pecado deliberado, induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Assim, podemos perceber que o pecado é sempre maléfico. Suas ações são destruidoras em todos os aspectos, principalmente em relação ao bom relacionamento com Deus. Por isso, ao homem é melhor procurar em Cristo o perdão de todos os seus pecados, a fim de estar sempre em comunhão com Deus. Logo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento demonstram que o pecado é a violação da lei de Deus. Segundo ponto, a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Primeiro, uma consciência morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Havia-se passado um ano e para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não o deixaria impune. Note o quanto a Bíblia é maravilhosa. Ele não esconde o pecado de ninguém. Esse procedimento, além de revelar a justiça divina, mostra que o compromisso do Senhor é para com os que andam em sinceridade, não importando a posição que exerçam, pois se pecarem, pagarão pelos seus pecados. A consequência do rei Davi estava morta, a consciência, isto é, do rei Davi estava morta e, consequentemente, foi necessário uma alegoria do profeta Natã, relatando a ação de um homem rico que, pela força, se apropriara da cordeirinha única e amada de um pobre. O rico, apesar de possuir um grande rebanho, recusou-se a lançar mão de suas muitas ovelhas. Davi se mostrou irado com o procedimento do rico e prontamente queria condená-lo à morte. Davi julgou logo, dizendo: vão matar, esse homem precisa morrer. Ele não sabia que este homem era ele mesmo. 2. Mostrando a gravidade do seu pecado. A semelhança de Samuel e Elias, Natã age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhe os gravíssimos pecados. Aliás, o indicativo, tu és este homem, foi como uma espada traspassando o coração do rei. Não poderia ser de outra forma, pois Davi, além do adultério, cometera o crime de homicídio, envolvendo outras vidas. Ele violou o decálogo, que imperativamente diz para não adulterar e não matar. O adultério é um tipo de relação sexual ilícita, é um pecado contra a família, acontece primeiramente no coração, evidenciando, por exemplo, a falta de pureza na vida. Toda relação sexual antes e fora do casamento é proibida terminantemente pela Bíblia. Não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério, pois ele atingiria uma família e, no tocante à morte de Urias, tirou injustamente a vida de um soldado honrado, leal e valente. Natã, portanto, anunciou a desaprovação de Deus
e a sentença de juízo que viria sobre o rei Davi. 3. Traindo a generosidade divina. Natã, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando cada benefício um por um. Livramento das mãos de Saul, o reinado sobre Judá e Israel, dentre muitos outros privilégios. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, desprezara a generosidade de Deus. Entretanto, Davi reconheceu sua transgressão, sabia que havia pecado contra o Senhor. Alguns de seus salmos revelam o sofrimento que ele passou por ter ocultado seu pecado, entristecendo profundamente o Espírito de Deus. Pela misericórdia divina, Davi foi perdoado, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados. Logo, diante de uma consequência ou de uma consciência morta do rei Davi, o profeta Natã mostrou-lhe a gravidade do seu pecado. Ponto de número 3, as consequências do pecado de Davi. Primeiro, as consequências pelos pecados cometidos. Paulo afirmou que o que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Foi o que ocorreu exatamente com Davi. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequências de seus pecados. O primeiro, a perda do filho. O segundo, o escândalo sexual de seu filho Aminon com sua filha Tamar. O terceiro, o assassinato de Aminon. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão. E o abuso público das concubinas reais por este. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divinas, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados pelo restante de sua vida. É imperioso ao cristão evitar o pecado, pois este faz sofrimento ou traz sofrimentos e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, atingindo direta e indiretamente outras pessoas. 2. Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. Observe que os 3 filhos de Davi, que morreram tragicamente, Aminon, Absalão e Adonias, eram seus sucessores imediatos. Lendo em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, podemos compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduzia os filhos. A falta de aconselhamento e de disciplina fizeram com que os filhos dos 3 nomes de destaque dos livros que ora estudamos, Eli, Samuel e Davi, tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí, ser essa premissa primordial para a vida do obreiro.
Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas e financeiras tendo um lar desestruturado. Logo, o rei Davi sofreu consequências de seus pecados, tanto em sua família quanto em seu reinado. Portanto, evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiadamente alto. Seus frutos geram a morte, a desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus.